Seguinte, queridões, tô achando que o vídeo ali sobre os climogramas ele tá meio que me prejudicando. Então, um outro assunto que cai bastante aí no Enem é a respeito da geografia agrária. 20% praticamente de todas as questões do Enem de 2010 para cá foram sobre geografia agrária, principalmente sobre a estrutura fundiária brasileira. O que é a estrutura fundiária? A estrutura fundiária é a relação que existe entre o número de proprietários e o tamanho dos lotes desses proprietários. No Brasil, caracteriza-se uma estrutura fundiária altamente concentrada, o que significa aquela velha máxima de que nós temos muita gente para pouca terra e pouca terra para muita gente. As causas dessa estrutura fundiária concentrada, elas são encontradas em três grandes pontos: pontos históricos, pontos econômicos e pontos políticos. Historicamente, isso está relacionado com a forma como a terra foi apropriada pelo sistema capitalista no nosso território. Nossa primeira organização territorial, as capitanias hereditárias, elas eram divididas em sesmarias. Essas sesmarias, os melhores solos, eram ocupados pelo sistema de plantation, onde você tinha aquele velho tripé da agricultura moderna ou da agricultura do plantation, que era a monocultura, o mercado para exportação e o trabalho escravo. Nessa mesma época, homens livres que encontrassem terras, cultivassem, desmatassem, mantivessem os indígenas longe e ninguém reclamasse, eles tinham direito às chamadas terras livres, aonde, por preferência, eles estavam produzindo alimentos. Como essas terras estavam desocupadas, significa que elas não eram apropriadas para a monocultura, portanto eram solos ruins. Desde já se caracteriza uma outra informação, uma outra característica da agricultura brasileira, que são com os melhores solos destinados às monoculturas de exportação, os piores solos destinados à agricultura de subsistência e ao mercado de alimentos, ao mercado interno do Brasil. Essas sesmarias, elas se prosseguiram além da nossa independência, passando inclusive pelo início do nosso período imperial. Durante um tempo ali ficou meio indefinido a posse da terra no Brasil, até chegar a Lei das Terras de 1850, que acaba com a história dessas terras livres, transformam todas as terras brasileiras em terras devolutas. Isso significa que as terras que não estavam ocupadas, elas passam a pertencer ao Estado, elas passam a pertencer à União. Então, para você ter acesso à terra, você precisaria ou comprar essa terra da União, ou daqueles que já possuíam essas terras, que tiveram seus títulos reconhecidos. Isso concentrou ainda mais a nossa estrutura fundiária, fazendo com que escravos que estavam para ser libertos, 1850 também, é a data da Lei Eusébio de Queiroz, e também imigrantes que estavam chegando para reforçar a mão de obra, não tivessem acesso a essa terra e tivessem que trabalhar nos latifúndios. Nesse mesmo momento, também houve a chamada fabricação de fazendas, onde, devido a processos como grilagem, falsificação de documentos, fazendas simplesmente multiplicaram de tamanho. Como ainda hoje você ter um acompanhamento fundiário no Brasil é difícil, imagine nos anos de 1850. A partir dali, ter terra significava ter capital. Ter capital no Brasil significava ter poder. Mudanças como a República da Espada ou a República Velha apenas acentuaram toda essa desigualdade e começaram a fazer o nosso segundo elemento de análise, que são os itens econômicos, que é o caso da nossa dependência das commodities. Embora sejamos considerados um país industrializado, ainda vem do setor primário as nossas principais pautas de exportação, com destaque na agricultura, para a soja, para a laranja e para a cana-de-açúcar. Dessa maneira, esse latifúndio, essa produção de commodities, ela tem um peso muito importante na nossa balança comercial, o que dá também uma representatividade política muito forte para esses latifundiários. A última pesquisa mostrou que enquanto 1% da população brasileira se declara como sendo latifundiário, no Congresso Nacional é 33%. Imagine um Congresso que tem 33% representando uma única classe, 1% da população, se serão aprovadas leis que possam reduzir essa concentração fundiária.
Nas principais consequências dessa concentração fundiária, a gente tem a desestruturação do trabalho no campo, aonde você tem o pleno declínio do trabalhador rural. Aqui no Brasil, dono da terra não trabalha na terra. Então você tem as várias associações ali de meieiros, parceiros, arrendatários, trabalhadores volantes, assalariados, e não é à toa que no meio rural nós temos os maiores casos de trabalho escravo e também os maiores casos, os maiores índices de pobreza, de pessoas abaixo da linha da miséria no nosso país. Outra consequência disso é o êxodo rural e, consequentemente, o inchaço urbano, onde as nossas cidades, sem infraestrutura e sem condições econômicas adequadas, acabam ficando inchadas, o que aumentam vários dos problemas urbanos, entre eles a nossa não querida, né? Eu ia falar querida, mas não é querida, a nossa querida violência. O preço, a inflação do preço dos alimentos também acaba ocorrendo devido a essa concentração fundiária, porque nós temos ali uma baixa produtividade, onde esses trabalhadores rurais expostos à miséria acabam produzindo muito pouco, pouca produção, alta demanda. Você tem ali um Brasil em que, embora o preço da comida aqui seja baixo, ele poderia ser muito mais baixo, o que nos ajudaria a combater ali os casos de fome oculta ou fome endêmica. Uma solução seria a adoção de uma reforma agrária, que nada mais é que a repartição ou a nova repartição e a redistribuição desses lotes para trabalhadores assentados, mas para isso você teria que ter vontade política, que até hoje ninguém no Brasil teve. Tá certo? Abração. Tchau, tchau. Espero que essa tenha som.